respire fundo por um instante. Pense na complexidade do seu corpo, na intrincada rede de bilhões de células que trabalham em perfeita harmonia, na capacidade de sentir, pensar, amar. É algo tão grandioso que a maioria de nós raramente para refletir sobre sua origem, de onde veio toda essa maravilha. Como um conjunto de instruções genéticas se transformou na máquina biológica mais sofisticada conhecida, o ser humano. A resposta para essa pergunta nos leva a uma viagem extraordinária, uma aventura microscópica que acontece bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro de nós, antes mesmo de sabermos que ela está acontecendo. Você já parou para imaginar o que realmente acontece naqueles primeiros dias, naquelas primeiras semanas, quando a vida de um novo ser é apenas um segredo sussurrado entre a biologia e o tempo, antes que o mundo saiba de sua existência, antes que o primeiro teste de gravidez mostre um resultado positivo, antes mesmo que a mãe sinta qualquer mudança, um milagre de proporções cósmicas já está em pleno andamento. É um período de transformação tão acelerado, tão intenso, que desafia a nossa compreensão. Em um piscar de olhos biológico, a vida começa a tomar forma, seguindo um roteiro ancestral, escrito ao longo de bilhões de anos de evolução. Hoje, vamos embarcar numa jornada assombrosa e incrivelmente rápida, explorando os segredos das primeiras 8 semanas de vida humana. Sim, apenas 8 semanas. Esse é o tempo que leva para que um aglomerado microscópico de células se transforme em um embrião com todos os seus principais órgãos e sistemas em formação, pronto para a próxima fase de desenvolvimento. É um espetáculo de engenharia biológica, um balé celular orquestrado com precisão absoluta que revela a inteligência inerente à própria vida. Prepare-se para desvendar os mistérios da formação humana, para testemunhar a magnificência de cada pequena etapa que nos levou a ser quem somos. Cada um de nós, sem exceção, passou por essa fase. Fomos, em algum momento, aquele aglomerado de células, aquela pequena estrutura em constante mudança, crescendo e se diferenciando dentro do útero, o nosso primeiro lar. É uma conexão emocional profunda com a nossa própria história, uma lembrança de que a vida é, desde o seu primeiro instante, um milagre contínuo. A história começa com um encontro, um momento de união que desencadeia a mais complexa das transformações. No corpo materno, um ambiente de calor e proteção, a semente da vida é plantada. É ali, nas profundezas do útero e das trompas de Falópio, que a mágica se desenrola, invisível a olho nu, mas de uma importância incalculável. Cada célula, cada divisão, cada sinal químico é um passo nessa dança primordial, construindo as bases para o futuro. Antes de continuarmos a desvendar essa fascinante jornada, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A história começa com um encontro, um momento de união que desencadeia a mais complexa das transformações. No corpo materno, um ambiente de calor e proteção, a semente da vida é plantada. É ali, nas profundezas do útero e das trompas de Falópio, que a mágica se desenrola, invisível a olho nu, mas de uma importância incalculável. Cada célula, cada divisão, cada sinal químico é um passo nessa dança primordial, construindo as bases para o futuro. Antes de continuarmos a desvendar essa fascinante jornada, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Tudo começa com a faísca da vida, um evento de proporções épicas, mas que ocorre em escala microscópica, a concepção. Este é o momento crucial onde um único espermatozoide, dos milhões que iniciam a jornada, consegue penetrar a membrana externa de um óvulo. É mais do que uma simples fusão. É um reconhecimento mútuo, um complexo diálogo molecular que garante a compatibilidade e impede a entrada de outros espermatozoides. Ao final desse processo, as informações genéticas de ambos os gametas se unem, formando uma nova e única combinação, o zigoto. Este zigoto, esta célula singular e recém-formada, é o ponto de partida de tudo.
possui 46 cromossomos, metade da mãe e metade do pai, carregando o projeto completo de um novo ser humano. A partir daí, a precisão biológica entra em ação. Em um ritmo alucinante, o zigoto começa a se dividir. Uma célula torna-se duas, duas tornam-se quatro, e assim sucessivamente, em um processo conhecido como clivagem. Cada divisão ocorre sem que a massa total do embrião aumente, resultando em células cada vez menores, mas mais numerosas, contidas dentro da mesma membrana que envolvia o óvulo. Enquanto se divide, o zigoto inicia sua extraordinária viagem. Impulsionado por minúsculos cílios presentes nas trompas de Falópio e por contrações musculares sutis, ele percorre o caminho desde o local da fecundação até o útero. Essa jornada, que dura cerca de 3 a 5 dias, não é apenas um transporte passivo. É um período vital de desenvolvimento, onde o aglomerado de células, agora chamado mórula, continua a se diferenciar. Ao atingir o útero, a mórula já se transformou em um blastocisto, uma estrutura mais complexa, com uma camada externa de células que formará a placenta e uma massa celular interna que dará origem ao embrião. A chegada ao útero marca o próximo evento crítico, a implantação. Este é um momento delicado e fundamental. O blastocisto flutua livremente no útero por 1 ou 2 dias, procurando o local ideal para se fixar. Então, com uma precisão impressionante, ele se adere à parede uterina, o endométrio, que está espesso e ricamente nutrido, preparado para recebê-lo. As células externas do blastocisto, chamadas trofoblasto, começam a invadir o endométrio, estabelecendo uma conexão vital com o suprimento sanguíneo materno. Este processo, que pode levar vários dias para ser concluído, é crucial para a sobrevivência e o desenvolvimento do embrião. Falhas na implantação são uma das principais causas de perdas gestacionais precoces, muitas vezes antes mesmo que a mulher saiba que está grávida. Mas o que é realmente fascinante é a comunicação química que ocorre entre o embrião e o corpo da mãe durante este período. Mal implantado, o embrião já começa a enviar sinais. Ele produz o hormônio gonadotrofina coriônica humana, o famoso HCG, o mesmo hormônio detectado nos testes de gravidez. Este HCG é mais do que um simples marcador. Ele age como um mensageiro, sinalizando ao corpo da mãe que uma gravidez foi iniciada. Ele impede que o corpo lúteo no ovário se degenere, garantindo a produção contínua de progesterona, um hormônio vital que mantém o revestimento uterino e sustenta a gravidez nos primeiros meses. É uma orquestração biológica perfeita, onde o embrião, ainda minúsculo, já exerce um controle significativo sobre o ambiente que o nutrirá e protegerá. Assim, em apenas alguns dias, de uma única célula, a vida se estabelece de forma segura no útero materno, pronta para a próxima fase de sua incrível transformação. A fundação foi lançada, a comunicação estabelecida e o palco está montado para o desenvolvimento acelerado que virá nas próximas semanas. A cada batimento do coração da mãe, a cada nutriente que cruza a barreira recém-formada, o pequeno blastocisto continua sua jornada, desvendando seu potencial genético, célula por célula. E é nesse ambiente protegido e nutritivo que as semanas seguintes se desenrolarão, com cada dia trazendo novas camadas de complexidade e especialização. A partir daqui, as estruturas que definirão o ser humano começarão a emergir de forma ainda mais clara, seguindo um plano mestre que a natureza aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. O que antes era um aglomerado de células indistintas, agora se prepara para se tornar algo reconhecível, algo com um propósito e uma forma. A dança primordial continua, e a vida, em sua forma mais incipiente, avança com determinação inabalável. Neste exato momento, enquanto o blastocisto se aninha firmemente na parede uterina, o relógio biológico avança para as semanas 3 e 4, um período de transformação tão rápido quanto profundo.
É aqui que a verdadeira arquitetura do corpo humano começa a ser esboçada, com a formação das primeiras estruturas que definirão a identidade do novo ser. A massa celular interna do blastotisto, aquela pequena coleção de células que não formaria a placenta, mas sim o embrião, agora se organiza em 3 camadas germinativas distintas: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Cada uma dessas camadas é uma promessa, um mapa genético para a formação de sistemas e órgãos específicos. Do ectoderma societal, a camada mais externa, surgirão a pele, o cabelo, as unhas, as glândulas sudoríparas e, crucialmente, o sistema nervoso. É neste estágio que um evento de tirar o fôlego acontece, a formação do tubo neural. Imagine uma folha de papel se curvando e se fechando para formar um tubo. É algo parecido que ocorre com o ectoderma. Esta estrutura tubular primitiva é a fundação de todo o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. É um processo incrivelmente delicado e vital. Qualquer falha neste fechamento pode levar a condições sérias, como a espinha bífida, ressaltando a precisão milimétrica exigida pela natureza. Em apenas algumas semanas, esta simples estrutura se transformará no centro de comando que permitirá pensamentos, emoções e movimentos. Simultaneamente, a camada intermediária, o mesoderma, começa a dar origem a uma vasta gama de tecidos e órgãos. Dele se desenvolverão os músculos, os ossos, a cartilagem, o tecido conjuntivo, os rins, o sistema reprodutor e, de forma mais surpreendente e imediata, o sistema cardiovascular. É aqui que o milagre do coração começa a se manifestar. Inicialmente, ele surge como 2 pequenos tubos que rapidamente se fundem para formar um único tubo pulsante. E então, em um dos momentos mais emocionantes de todo o desenvolvimento embrionário, cerca de 22 dias após a fecundação, o coração começa a bater. Pense nisso por um instante. Antes mesmo de ter uma forma definida, antes mesmo de muitos outros órgãos sequer existirem, o coração já está ativo, bombeando. É uma pulsação rítmica, inicialmente irregular, mas que rapidamente se torna um sinal constante de vida, um testemunho da urgência e da importância do fluxo sanguíneo para o desenvolvimento de todas as outras estruturas. Este coração primitivo ainda não tem as 4 câmaras que conhecemos, mas já é funcional, impulsionando o sangue através dos primeiros vasos sanguíneos, que também estão se formando a partir do mesoderma. Esses vasos, por sua vez, começam a se ramificar e se conectar, estabelecendo a rede vital que transportará nutrientes e oxigênio para cada célula em crescimento. E não podemos esquecer o endoderma, a camada mais interna. Esta camada é a precursora do revestimento interno dos órgãos digestórios e respiratórios. É a partir dela que se formarão o trato gastrointestinal, o fígado, o pâncreas, os pulmões, a tireoide e o timo. Em suma, as 3 camadas germinativas estão trabalhando em uníssono, orquestrando a formação de todos os sistemas e órgãos que compõem o corpo humano. É um plano mestre de desenvolvimento, onde cada célula sabe exatamente o seu papel e o momento de executá-lo. Nestas semanas iniciais, o embrião, ainda medindo apenas alguns milímetros, já é um caldeirão de atividade biológica. As bases estão sendo lançadas para a complexidade que virá. O coração, com seus primeiros batimentos, é um lembrete pulsante da vida que se agita, um sinal de que o plano mestre está em plena execução. É um período de fundação, onde a estrutura fundamental do ser humano é estabelecida, preparando o terreno para o crescimento e a diferenciação acelerados que marcarão as próximas fases. A cada dia, este pequeno milagre se torna um pouco mais humano, um pouco mais definido, um testemunho silencioso da incrível jornada que cada um de nós empreendeu, com o coração já batendo e as camadas germinativas firmemente estabelecidas. A vida dentro do útero materno acelera seu ritmo de desenvolvimento, entrando em um período de crescimento exponencial e diferenciação surpreendente. As semanas 5 e 6
representam um salto gigantesco na jornada embrionária, um momento em que o pequeno aglomerado de células começa a assumir contornos que, pela primeira vez, sugerem a forma humana. O que antes era um disco quase plano, agora se dobra e se curva, formando um pequeno C, uma postura fetal característica que reflete o rápido crescimento da cabeça e da cauda. Nestas semanas cruciais, o embrião, que mal atingia alguns milímetros, começa a se alongar rapidamente, duplicando de tamanho em poucos dias. É um crescimento tão acelerado que, se fosse mantido em um ser humano adulto, nos transformaríamos em gigantes em questão de semanas. Mas a mágica não está apenas no tamanho. Está na aparição de estruturas que são inconfundivelmente o esboço de um ser humano. Um dos marcos mais visíveis e emocionantes é a formação dos brotos de membros. Pequenas protuberâncias, quase imperceptíveis a olho nu, começam a surgir nas laterais do corpo embrionário. São os precursores dos braços e das pernas, as primeiras indicações de que este ser terá a capacidade de alcançar, segurar, caminhar e correr. Inicialmente, parecem pequenas barbatanas, uma reminiscência de nossos ancestrais aquáticos, mas em uma velocidade estonteante. Essas barbatanas começarão a se diferenciar, alongar e segmentar, moldando-se nas extremidades que conhecemos. Paralelamente à emergência dos membros, a cabeça do embrião também passa por uma transformação dramática. Os olhos, antes meras manchas pigmentadas, começam a se formar como pequenas vesículas ópticas, movendo-se gradualmente para a frente da face. As orelhas, por sua vez, surgem como pequenas pregas de tecido nas laterais da cabeça, as orelhas primitivas que um dia captarão os sons do mundo. A face, antes uma área quase plana, começa a ganhar profundidade e definição. Pequenas elevações e depressões indicam onde o nariz, a boca e o queixo se formarão, dando os primeiros traços de uma individualidade facial. É fascinante observar como a natureza segue um plano arquitetônico preciso. Os brotos dos membros, por exemplo, não surgem de uma vez. Primeiro aparecem os brotos superiores, que darão origem aos braços, e só então, um pouco depois, os inferiores, que se desenvolverão nas pernas. Essa sequência de desenvolvimento é crucial e reflete a hierarquia de funções que serão estabelecidas. A segmentação é igualmente notável. As mãos e os pés, que inicialmente são como pequenas raquetes ou barbatanas, começam a desenvolver sulcos entre as áreas que se tornarão os dedos. É um processo de esculpir a forma, onde células se multiplicam e outras, em um fenômeno chamado apoptose ou morte celular programada, desaparecem para abrir espaço e definir as estruturas. Neste estágio, o embrião ainda possui uma pequena cauda, uma reminiscência de nossa evolução, que desaparecerá nas semanas seguintes. O coração, que começou a bater na semana anterior, agora se desenvolve em um ritmo frenético, dividindo-se em duas câmaras distintas, aumentando sua eficiência de bombeamento. Os órgãos internos, como o fígado e o pâncreas, também iniciam sua formação e diferenciação, preparando-se para suas funções vitais. A comunicação entre o embrião e o corpo materno é mais intensa do que nunca. O saco vitelino, que fornecia nutrição inicial, começa a diminuir de importância à medida que a placenta assume seu papel de forma mais completa, mediando a troca de nutrientes e resíduos. O sistema nervoso, cujo tubo neural se fechou na semana anterior, continua seu rápido desenvolvimento, e o cérebro começa a se dividir em suas principais regiões, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que um dia controlarão todas as funções complexas do corpo e da mente. A cada dia que passa, o embrião se torna menos genérico e mais especificamente humano. As estruturas que o distinguirão de outras espécies começam a se manifestar claramente. É um período de intensa morfogênese, a formação da forma,
onde a precisão genética é executada com maestria. A pequena criatura, medindo agora cerca de 10 a 14 milímetros, não é mais apenas um aglomerado de células, mas um ser em miniatura, com um esboço reconhecível de cabeça, tronco e membros. As mãos e pés, que começaram como pequenas barbatanas, estão a caminho de se tornarem ferramentas de exploração e expressão. A vida, em sua forma mais primária, está se revelando em toda a sua complexidade e beleza, preparando-se para as próximas etapas de sua incrível transformação. A vida, em sua forma mais primária, está se revelando em toda a sua complexidade e beleza, preparando-se para as próximas etapas de sua incrível transformação. E assim, chegamos à semana 7, um período que marca uma das transições mais delicadas e fascinantes na formação do ser humano. O que antes eram esboços, agora começa a se refinar, a ganhar detalhes que nos aproximam ainda mais da forma que conhecemos. É um estágio de intensa diferenciação, onde a precisão genética opera com uma maestria inigualável, esculpindo a forma humana com uma delicadeza assombrosa. Nesta semana crucial, o embrião, agora medindo aproximadamente 5 a 2 centímetros, o tamanho de uma pequena cereja, passa por um processo impressionante de individualização. Os brotos de membros, que nas semanas anteriores se pareciam com pequenas barbatanas, começam a exibir uma mudança notável. A diferenciação dos dedos das mãos e dos pés. Sulcos profundos e bem definidos, formados por um processo de morte celular programada, surgem entre as áreas que se tornarão os futuros dedos. É como se a natureza estivesse esculpindo pequenas luvas, separando cada dígito para que, um dia, possam agarrar, tocar e explorar o mundo. Essa é uma das maravilhas da embriologia. A capacidade de moldar e refinar estruturas através de um balanço preciso entre crescimento e eliminação celular. Mas o espetáculo da semana 7 não se limita aos membros. O cérebro, a central de comando de todo o corpo, está em um ritmo de desenvolvimento verdadeiramente acelerado. As 3 principais regiões cerebrais, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, continuam a se expandir e a se especializar. Pequenas convoluções começam a aparecer, indicando o início da formação dos giros e sulcos, que um dia abrigarão a consciência, a memória e a capacidade de raciocínio. Milhões de neurônios estão sendo formados e migrando para suas posições corretas, estabelecendo as primeiras conexões sinápticas, que serão a base de toda a atividade neural futura. É um frenesi de atividade elétrica e química, preparando o terreno para a mente que virá. Paralelamente a esta explosão cerebral, os órgãos internos continuam sua jornada de formação e maturação. Os pulmões, por exemplo, começam a desenvolver suas primeiras ramificações bronquiais, embora ainda não estejam prontos para a função respiratória. O fígado, que já iniciou sua formação, assume um papel crucial na produção de células sanguíneas. Os rins, o pâncreas e o baço também se desenvolvem, cada um assumindo sua forma e posição específicas dentro da cavidade abdominal, preparando-se para as complexas funções que desempenharão após o nascimento. É uma orquestra de desenvolvimento, onde cada órgão tem seu tempo e sua batuta, contribuindo para a harmonia do todo. E então, um dos fenômenos mais surpreendentes desta semana: os primeiros movimentos reflexos. Embora ainda completamente imperceptíveis para a mãe, o embrião de 7 semanas já é capaz de realizar movimentos sutis. Pequenos espasmos musculares, contrações e alongamentos ocorrem de forma espontânea. Estes não são movimentos intencionais, mas sim reflexos primitivos que indicam a funcionalidade inicial do sistema nervoso e muscular. É o corpo praticando, testando suas conexões, preparando-se para um mundo de ação e interação. É fascinante imaginar essa pequena criatura, ainda tão frágil e diminuta, já se movendo dentro do santuário uterino. Uma curiosidade pouco conhecida, mas incrivelmente intrigante,
é a formação das papilas gustativas. Sim, nesta fase tão precoce, o embrião já começa a desenvolver as estruturas que um dia lhe permitirão saborear. Embora o líquido amniótico não tenha um sabor complexo, a presença dessas papilas sugere uma preparação antecipada para a vida fora do útero, onde o paladar desempenhará um papel fundamental na nutrição e no prazer. É mais um exemplo da incrível previsão e planejamento inerentes ao processo de desenvolvimento humano. A cauda embrionária que mencionamos anteriormente começa a se retrair e a desaparecer progressivamente nesta semana. É um vestígio de nossa herança evolutiva que cede lugar à forma humana definitiva. O coração, agora com 4 câmaras e batendo vigorosamente, continua a bombear sangue por todo o corpo em formação, garantindo que cada célula receba o oxigênio e os nutrientes de que precisa. A circulação sanguínea é cada vez mais eficiente, suportando o rápido crescimento e a complexa diferenciação que está ocorrendo. O embrião, que agora se assemelha mais a um pequeno ser humano em miniatura, está se preparando para um marco ainda maior na próxima semana, quando finalmente deixará de ser um embrião para se tornar um feto. A jornada de transformação está a todo vapor e cada dia traz consigo novas maravilhas e descobertas. A jornada de transformação está a todo vapor e cada dia traz consigo novas maravilhas e descobertas. E assim, chegamos ao limiar da 8ª semana, um ponto de virada monumental na história de cada vida humana. É neste momento crucial que o pequeno ser passa por uma das transições mais significativas de sua existência, de embrião a feto. Esta não é apenas uma mudança de nome, mas um reconhecimento formal de que todos os sistemas e órgãos principais, embora ainda imaturos, já estão presentes e em funcionamento rudimentar. A fase embrionária, caracterizada pela formação e organização inicial das estruturas, dá lugar à fase fetal, onde o foco principal será o crescimento e a maturação desses sistemas. Nesta 8ª semana, o feto, que agora mede cerca de 2,5 a 3 centímetros, o tamanho de uma pequena framboesa, e pesa aproximadamente 1 grama, experimenta um aumento significativo de tamanho e peso. O ritmo de crescimento é vertiginoso, e o corpo começa a se esticar e a se endireitar, perdendo aquela curvatura mais acentuada característica do embrião. A cabeça, que antes parecia desproporcionalmente grande em relação ao corpo, começa a se alinhar de forma mais harmoniosa, embora ainda represente quase metade do comprimento total do corpo. As características faciais, que nas semanas anteriores eram apenas esboços, agora se desenvolvem com detalhes surpreendentes. Os olhos, antes localizados nas laterais da cabeça, movem-se para a frente, aproximando-se da posição final. As pálpebras começam a se formar e, embora ainda estejam fundidas, cobrem e protegem os olhos em desenvolvimento. As orelhas externas, que antes eram apenas pequenas dobras de pele, tornam-se mais distintas, com a cartilagem começando a se solidificar. O nariz e a boca também ganham mais definição, com o sulco nasolabial se tornando mais evidente. A mandíbula e o maxilar se desenvolvem, preparando o terreno para os futuros dentes. É fascinante observar como a face humana, com toda a sua capacidade de expressão e identidade, começa a ser esculpida nesta fase tão precoce. Internamente, a evolução continua a passos largos. O coração, agora uma estrutura de 4 câmaras perfeitamente formada, bate com força e regularidade, bombeando o sangue para todas as partes do corpo em crescimento. Os pulmões continuam a desenvolver suas ramificações bronquiais e o diafragma, músculo essencial para a respiração, já está presente. O sistema digestório, incluindo o estômago, intestinos e pâncreas, está em processo de maturação, embora ainda não tenha uma função digestiva ativa. Os rins já são capazes de produzir urina, que é liberada no líquido amniótico, um sinal precoce da funcionalidade renal. Um fato pouco conhecido,
Mas, incrivelmente emblemático desta transição, é o desaparecimento completo da cauda embrionária. Este vestígio evolutivo, que esteve presente nas semanas anteriores, é reabsorvido pelo corpo, deixando para trás apenas o cóccix, a última parte da coluna vertebral. É um símbolo poderoso de como o corpo humano se refina e se adapta à sua forma definitiva, descartando estruturas temporárias que não serão mais necessárias. Os membros também apresentam um progresso notável. Os braços e as pernas se alongam, e os dedos das mãos e dos pés já estão completamente separados, com pequenas unhas começando a se formar. As articulações, como cotovelos e joelhos, estão bem desenvolvidas, permitindo uma gama de movimentos mais fluida. Embora a mãe ainda não possa sentir, o feto já se move ativamente dentro do útero, flexionando e estendendo os membros, um prenúncio das futuras acrobacias que fará. O cérebro continua seu desenvolvimento explosivo, com milhões de neurônios se formando a cada minuto e estabelecendo novas conexões. As áreas responsáveis pela coordenação motora e pelos sentidos estão se organizando, preparando o feto para interagir com o mundo externo de forma cada vez mais complexa. A diferenciação sexual também está em andamento, embora os órgãos genitais externos ainda não sejam claramente visíveis em um ultrassom. Os ovários ou testículos estão se formando internamente, definindo o sexo biológico do indivíduo. A 8ª semana é, portanto, um marco crucial. O pequeno ser, que começou como uma única célula, agora possui todos os componentes básicos de um corpo humano. A partir deste ponto, a maior parte do desenvolvimento será focada no crescimento e na maturação desses sistemas e órgãos, preparando-o para a vida fora do útero. É a prova irrefutável da complexidade e da perfeição do design biológico. Um verdadeiro milagre da natureza que se desdobra em silêncio e com uma precisão assombrosa. A jornada das primeiras 8 semanas culmina agora, mas a história da vida está apenas começando, com a promessa de um futuro repleto de crescimento e descobertas. Assim, a jornada extraordinária das primeiras 8 semanas chega ao seu ápice. O que começou como uma única célula, invisível a olho nu, transformou-se em um ser em miniatura com todos os seus sistemas e órgãos fundamentais, já esboçados e em funcionamento rudimentar. É uma recapitulação da incrível complexidade e da perfeição quase mística de um processo que se desenrola em um ritmo vertiginoso, muitas vezes antes mesmo que a futura mãe perceba a magnitude da vida que se forma dentro dela. A reflexão sobre essa jornada nos leva a contemplar a profunda inteligência inerente à vida. Cada divisão celular, cada migração de tecido, cada dobra e cada reabsorção de estruturas temporárias são orquestradas com uma precisão que desafia nossa compreensão. Não há espaço para o acaso, apenas para uma sequência de eventos programados com maestria, garantindo que cada peça se encaixe perfeitamente no quebra-cabeça da vida humana. É uma coreografia biológica sem igual, onde milhões de células trabalham em uníssono para construir um organismo completo, com a capacidade de pensar, sentir e amar. E a conexão com a vida adulta, com quem somos hoje, é inegável. Cada um de nós, sem exceção, passou por essa fase de transformação intensa. As bases para a nossa estrutura óssea, para a complexidade de nosso cérebro, para a delicadeza de nossos sentidos e para a força de nosso coração, foram lançadas nessas primeiras 8 semanas. As experiências e as influências do mundo externo ainda estavam distantes, mas o projeto fundamental de nossa existência já estava sendo meticulosamente construído. Saber disso nos faz valorizar ainda mais a intrincada máquina que é o corpo humano e a resiliência da vida desde seus primórdios. Mas talvez a maior surpresa, a mais impactante revelação de toda essa jornada, seja a escala diminuta de todo esse processo monumental. Em apenas 2 meses, dentro de um espaço que mal excede o tamanho de uma noz,
um universo inteiro de desenvolvimento ocorre. A vida, em sua forma mais concentrada e eficiente, realiza o que parece impossível: a transição de um punhado de células para um ser complexo, com a promessa de um futuro. Essa escala nos lembra da humildade e da grandiosidade da natureza, que opera seus maiores milagres, em dimensões que muitas vezes escapam à nossa percepção diária. Este conhecimento não é apenas um fascinante vislumbre da biologia. É um convite a uma valorização mais profunda da vida e da ciência. A ciência, com suas ferramentas e métodos, nos permite espiar por trás do véu do invisível, desvendando os mistérios que a natureza guarda. Ela nos oferece uma janela para entender como somos feitos, de onde viemos e a complexidade que nos define. E ao compreender essa complexidade, somos compelidos a valorizar cada vida, desde o seu mais tenro início, como um testemunho da capacidade inesgotável da natureza de criar e sustentar. Que essa jornada pelas primeiras 8 semanas nos inspire a olhar para o mundo com mais curiosidade e para a vida com mais reverência. Que nos lembre da maravilha que é cada ser humano e do milagre contínuo que se desenrola a cada instante. O pequeno ser que se forma nessas semanas é um testemunho da extraordinária capacidade de adaptação e evolução, uma promessa de um futuro que se constrói em silêncio, mas com um poder inigualável. A história não termina aqui. Ela apenas se expande, prometendo crescimento, aprendizado e a contínua admiração pelo milagre da vida. E assim, concluímos esta incrível viagem, com a certeza de que a maior aventura de todas começa muito antes do primeiro suspiro.